Então a gente não pode de forma alguma entender que o isolamento, isolar as pessoas mais do que elas já estavam isoladas antes. Eu estou falando de antes da crise do coronavírus, não estou falando de agora. Antes elas já estavam isoladas na internet, né? Em outras atividades solitárias, mesmo no trabalho. Aí você vai querer agregar isso ao trabalho remoto, EAD. Não vai funcionar. Precisamos encontrar formas seguras de garantir o convívio social. A gente não pode recomeçar do zero, então a gente não pode, por exemplo, derrubar grandes cidades que são focos enormes de contágio, porque são aglomerações enormes. Mas a gente pode estimular mais a vida comunitária. Por exemplo, em vez de mandar todo mundo trabalhar em casa e estudar em casa e se divertir pela internet, revitalizar os bairros, voltar a ter aquelas pracinhas que antigamente todos os bairros de grandes cidades tinham, né? E eventos dentro do seu bairro que vão aglomerar poucas pessoas, acompanhados das devidas precauções que talvez os novos tempos requeiram. Mas a gente também não pode partir da paranoia de que a gente agora vai viver num perigo constante de pandemias. Isso pode acontecer se a gente não rever certos hábitos que a gente tem. E um dos hábitos mais daninhos, mais nocivos nesse sentido, é a forma como nós nos relacionamos com a natureza e os animais. Saiu uma matéria da BBC falando sobre como 70% dos vírus que contaminam o ser humano, eles vêm do desmatamento e eles vêm do consumo de animais. Então está na hora da gente parar de pensar que desmatar é só porque também a floresta é bonitinha, né? E aqueles que já têm consciência de que o desmatamento é ruim, porque regula o clima do planeta, porque preserva a biodiversidade, o desmatamento é ruim também porque expõe o ser humano a patógenos que antes ele não conhecia, aos quais ele antes não estava exposto. E se não estava exposto, ele não tem anticorpos. E se não tem anticorpos, ele vai morrer. E se for contagioso, ele vai contaminar muita gente. E a mesma coisa com os animais. Todas as grandes epidemias deste século vieram do consumo de animais, da aglomeração de animais. A gripe aviária, deste século não, né? Desde o século passado. A gripe aviária, a gripe suína, a própria gripe espanhola, né? Ela surgiu, na verdade, no Kansas, nos Estados Unidos, numa área rural, numa criação de porcos. E agora o coronavírus, ainda há uma discussão se nasceu lá de um mercado onde eles concentravam vários animais silvestres com animais domésticos para consumo, ou se foi de um laboratório que estava testando esse vírus em animais e o vírus vazou para fora do laboratório e contaminou alguém dentro do laboratório e vazou para fora, e aí agora contaminou o mundo inteiro. Então, gente, aí entra também a questão, né, com os animais. A gente tem que começar a repensar nossa relação com os animais, não só pela questão ética, das quais muitos desdenham, mas também da questão sanitária. Eu não vou afirmar que a solução para o problema seja o veganismo. Eu sou um defensor dos direitos animais, eu não consumo nada de origem animal, mas eu não tenho aqui em mãos um estudo, um bom argumento para defender que
se as pessoas consumirem menos animais, se elas produzirem menos animais, se elas confinarem menos animais, que o mundo estará livre desse tipo de pandemia. Mas, se nós chegarmos à consciência de que a exploração dos animais não só é cruel, injusta, antiética, mas ela é também prejudicial à nossa saúde, não só pelo consumo, porque os estudos aí abundam, né, de que consumo de carne, ovos, leite leva a uma série de doenças, mas também da questão de que a criação desses animais leva à proliferação de vírus, quanto mais aglomerados eles estejam. Então, uma solução radical e, nesse sentido, necessária, do meu ponto de vista, é a gente abandonar o consumo de animais. E isso sem tocar aqui na questão da experimentação com animais em laboratório, que voltou a ser um tema de discussão por conta do coronavírus, né? Animais estão sendo infectados com vírus para tentar testar. Existem vários argumentos e estudos também que demonstram que, primeiro, você contaminar um animal com o vírus, você observa como o vírus funciona naquele organismo daquele animal. Não dá uma informação segura como funciona no meu organismo enquanto ser humano. Segundo, que muitos estudos com animais, muitos medicamentos assim desenvolvidos, depois, quando são testados em seres humanos, se mostram perigosos, efeitos colaterais perigosos. Então, isso eu estou fazendo um parêntese só para deixar claro que eu também sou contra a experimentação animal, que eu defendo a ciência, eu defendo a pesquisa, eu sou um cientista, mas que o modelo animal, o modelo da experimentação animal, na verdade é um modelo anticientífico, né? E se for para a gente começar a discutir uma revisão da forma como nós lidamos, nos relacionamos com animais de outras espécies, a discussão sobre a experimentação de animais também tem que entrar na pauta. Enfim, vamos tentar concluir. Eu quero dizer que qualquer transformação mais profunda, mais radical da experiência do coronavírus, ela é a consequência de mudanças que a gente já estava vivendo na sociedade. Eu já dei um exemplo disso no caso da questão da natureza dos animais, que é um debate que já está aí, né? Não foi agora, por causa do coronavírus, que as pessoas começaram a questionar a forma como a gente destrói a natureza e a forma como a gente explora os animais. Já estava aí em discussão. E existem outras questões que entraram em pauta graças ao coronavírus e que já estavam aí também sendo discutidas. Exemplifico, né? Ampliar os meios de solidariedade social, né? Defender mecanismos como a renda básica para que as pessoas que estão em situação de carência possam sobreviver. Rever os dogmas da economia. A gente está vendo aí economistas liberais defendendo a reindustrialização do Brasil, porque a gente não pode ficar dependente da importação de respiradores. A gente está vendo economistas liberais defendendo que o Estado intervenha na economia para que ela não vá à falência e que invista em programas sociais para que a população não morra de fome ou não morra exposta à doença, tendo que sair de casa para correr atrás do pão de cada dia.
Então, acho que um dos grandes derrotados da crise do coronavírus, e eu agradeço ao coronavírus por isso, é o liberalismo, principalmente esse liberalismo que vinha sendo defendido aqui no Brasil desde lá, quando começou a crise econômica no governo Dilma, até hoje. Se proliferou, assim como vírus também, liberais, alguns renomados e outros desses liberais de internet, falando que era para privatizar tudo, falando que era para o Brasil se concentrar naquilo que ele é bom, que é produzir commodities e importar o resto, porque sai caro tentar querer ser bom em tudo, dizer que tudo causa inflação, dizer que investimento social é só para a pessoa que está na miséria, entendeu? É distribuir Bolsa Família, qualquer outro programa social é ineficiente. Então, felizmente, essa gente, o coronavírus está colocando eles no seu devido lugar, que é o lixo da história. E aí, conectando com a outra questão, né, que é a compreensão do custo da pobreza. A pobreza ela tem um custo, além do custo óbvio para quem é pobre, de viver em privação, né? Se você não se importa que as pessoas vivam em privação, pelo menos entenda que as pessoas que vivem em privação, elas num momento como esse estão se expondo, mas elas não estão se expondo só a elas estão expondo a sociedade inteira, né? E estão expondo, consequentemente, você também, né? Se você não tem uma população, como diz o nosso presidente, que não pode ficar em casa porque vai passar fome, então você tem que garantir que na sua sociedade não existe esse tipo de pessoas. E aí você pode fazer uma política emergencial de confinamento numa situação como essa. E aí entram outras questões que eu já falei, né? A valorização da pesquisa científica, valorização das políticas de saúde pública, valorização dos animais e da natureza. Mas, assim, nada disso vai acontecer espontaneamente. Isso depende de alguns fatores. Primeiro, pressão social. O povo tem que ir para as ruas e reivindicar seus direitos. As manifestações no Chile conseguiram que o presidente de direita aceitasse convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para acabar com a Constituição que vinha da ditadura de Augusto Pinochet, um movimento absolutamente espontâneo, sem lideranças. Devia ter algumas pequenas lideranças de pequenos grupos e tal, mas não tinha, o movimento não tinha uma face, uma cara, não tinha um Lula, não tinha um Leonel Brizola, não tinha um político importante, um intelectual importante, dando um rosto àquela multidão. Era uma multidão espontaneamente nas ruas reivindicando seus direitos. Mas antes, para isso, é claro, também nós precisamos ter um pouco de consciência dos nossos direitos, né? E no Brasil de hoje isso está difícil da gente desenvolver, porque a gente tem um movimento de extrema-direita muito forte, e por outro lado a esquerda ela está um pouco perdida, uma grande parte dela ainda está com os pés fincados no passado do governo PT, e a outra não sabe, não tem horizontes ainda, mas eu acredito que esse horizonte ele vai se desenvolver e talvez o coronavírus contribua para isso. Outra coisa que a gente precisa, intelectuais e pesquisadores de ponta que estejam, porque principalmente aqui no Brasil, né,
onde toda manifestação é aglomeração de vândalos, né, quando passa na TV. A gente precisa de ter intelectuais e pesquisadores de ponta que saibam interpretar e, às vezes, influenciar as reivindicações que vêm das ruas. E uma terceira coisa, essa é muito complicada, mas talvez não seja essencial, né? Mas foi muito importante no passado a gente ver que grandes mudanças sempre vêm acompanhadas de lideranças visionárias, né? Então, o New Deal, que se eu tiver oportunidade eu quero falar sobre ele num outro vídeo, teve o presidente americano Franklin Delano Roosevelt. E o New Deal mudou a face dos Estados Unidos e do mundo. Então, sem a liderança visionária de Roosevelt, a saída dos Estados Unidos da Grande Depressão teria sido muito diferente. Alguns liberais diriam que teria sido mais rápida, mas não teria deixado legado. Eu duvido dessa afirmação dos liberais. Mas, supondo que fosse verdade isso que os liberais estão falando, ainda assim não teria deixado legado, que para mim é muito mais importante do New Deal, que é o legado político e social, que construiu um mínimo de estrutura de seguridade social que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos hoje ainda são um Estado liberal, mas eles têm um mínimo de estrutura de seguridade social que começou a ser construído no New Deal. E que depois esse modelo chegou na Europa, e na Europa ele se transformou no estado de bem-estar social, e lá as pessoas gozam dos melhores padrões de vida do mundo, padrões de saúde, padrões de expectativa de vida, renda. E nada disso teria sido possível se não fosse a visão do New Deal. É claro que não foi uma coisa que brotou da cabeça do Roosevelt, né? Ele também foi influenciado por economistas, por intelectuais e tal, mas economistas, intelectuais, eles podem propor, mas quem vai implantar uma política é o líder político, né? Mas mesmo sem essa liderança visionária, se a gente tiver ao menos um líder responsável que saiba ouvir as reivindicações da população, talvez a gente consiga as mudanças que já estavam aí sendo se mostrando necessárias, e porém políticos e intelectuais vinham resistindo. E agora, felizmente, a gente vê uma fissura na intelectualidade brasileira. Eles começam a acordar para o fato de que as questões sociais, as questões de saúde pública, o investimento em pesquisa, nada disso é bobagem, nada disso é gasto, no sentido negativo que os economistas aplicam ao termo, né? Tudo isso é investimento. Investimento não só no bem-estar da população, mas investimento no futuro do país. Então, era isso que eu tinha que falar hoje, nesse vídeo, para os Janelas da Terra. Se houver a oportunidade, eu quero voltar para falar um pouco mais sobre as mudanças estruturais que a gente está passando, que antecedem o coronavírus e que o coronavírus, de repente, vem acelerar, e quais são de onde vem essa crise e como talvez a gente possa superá-la. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.